Ninguém estava preparado para esse domingo. Nem o céu, que amanheceu com um cinza estranho no rio, como se a cidade inteira soubesse que algo precioso estava por se apagar. Aos 50 anos, Preta Gil, a voz, a força, a gargalhada que enchia salas e palcos, nos deixou. Morreu nos Estados Unidos, onde lutava com a coragem de uma leoa contra um câncer que apareceu em janeiro de 2023 e nunca mais soltou sua mão. A notícia veio como um soco seco que ecoou por todo o Brasil. No quarto do hospital onde estava internada, quem entrou por último foi o pai, Gilberto Gil. Silencioso, os olhos carregados de tudo que um pai não sabe dizer quando a filha sofre. Ele não falou, só abraçou. E depois saiu, não como um artista, mas como um homem quebrado, escondido atrás dos óculos escuros que viram demais. Lá fora, chorou em silêncio. E naquele momento, o Brasil inteiro chorou junto. Mas antes de falarmos sobre esse domingo que mudou tudo, vamos contar a história extraordinária de uma mulher que transformou cada obstáculo em oportunidade, cada diferença em força, cada dor em aprendizado. Esta é a história completa de Preta Gil. Desde seus primeiros anos até se tornar uma das maiores referências de autenticidade e resistência do Brasil. Antes de começarmos essa jornada emocionante, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber se tem gente do Rio, de São Paulo, do Nordeste, do Sul, de todo canto do Brasil e até do exterior acompanhando essa história. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e deixa aquele like para fortalecer nosso conteúdo. Vamos juntos reviver a vida de uma mulher que nunca pediu licença para ser quem era. Maria Preta Gadélia Gil Silva nasceu no dia 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, na Rua do Catete. Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadélia, ela chegou ao mundo já cercada de música, arte e uma efervescência cultural que marcaria toda sua trajetória. Mas engana-se quem pensa que crescer como filha de um dos maiores nomes da música brasileira foi fácil. A casa onde Preta cresceu era um universo à parte. Localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, quando a família se mudou para lá, era um casarão cheio de vida, música e movimento constante. As paredes vibravam com ensaios, composições sendo criadas, reuniões de artistas que mudaram a história da música brasileira. Preta cresceu literalmente embalada por canções que se tornariam clássicos. Desde pequena, Preta teve que lidar com o peso do sobrenome Gil. As pessoas esperavam que ela fosse uma cópia do pai, que seguisse exatamente seus passos, que tivesse o mesmo estilo. Mas a menina que brincava nos corredores da casa cheia de músicos tinha uma personalidade forte e única se formando. Ela era curiosa, questionadora e desde cedo mostrava uma energia contagiante que chamava a atenção de todos ao redor. Aos 5 anos, Preta já demonstrava uma personalidade marcante. Conta-se que durante uma festa em casa, ela subiu em uma mesa e começou a cantar para os convidados, sem vergonha alguma, com uma naturalidade que impressionava. Gilberto Gil observava de longe, orgulhoso, mas também preocupado. Ele sabia que aquela menina tinha algo especial, mas também sabia das dificuldades que ela enfrentaria por ser quem era. A infância de Preta foi marcada por uma liberdade criativa impressionante, mas também por desafios únicos. A casa do Gil era um ponto de encontro de artistas, intelectuais e pessoas que pensavam diferente. Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa eram presenças constantes. Imagine uma criança crescendo ouvindo essas conversas, absorvendo essa riqueza cultural, mas ao mesmo tempo tentando encontrar seu próprio lugar nesse universo gigantesco. O ambiente familiar era de muito amor, mas também de muita pressão social externa. Preta ouvia comentários desde pequena. Uns diziam que ela tinha sorte de ter nascido naquela família. Outros questionavam se ela teria talento próprio ou se seria apenas mais uma filha de famoso tentando carona na fama do pai. Essas vozes criaram em Preta uma necessidade constante de provar seu valor, de mostrar que tinha personalidade e talento próprios. Ela cresceu vendo o pai ser perseguido pela ditadura militar. Vivenciou o exílio da família em Londres quando tinha apenas 2 anos de idade. Essas experiências
Mesmo que ela fosse muito pequena para entender completamente, plantaram em Preta sementes de resistência e uma consciência social que floresceriam mais tarde. O exílio forçado em Londres foi uma experiência formadora, mesmo sendo tão nova. A família se mudou para uma casa em Chelsea, onde Preta teve seus primeiros contatos com uma cultura diferente. Em Londres, longe do Brasil, a família Gil criou uma bolha brasileira dentro de casa. Gilberto Gil continuava compondo, estudando, se reinventando artisticamente. Sandra Gadélia cuidava de Preta e tentava manter vivas as tradições brasileiras. A casa em Londres recebia outros exilados brasileiros, criando uma mini-comunidade que se apoiava mutuamente. Preta, mesmo pequena, absorvia essa atmosfera de resistência, de saudade, de luta pela liberdade. Quando voltaram ao Brasil em 1972, Preta já era uma criança com uma visão de mundo diferenciada. Ela tinha vivenciado o que significava ser diferente, estar longe de casa, lutar para manter uma identidade. Ela via como a música podia ser uma ferramenta de transformação social, como a arte podia quebrar barreiras e como a autenticidade era valorizada acima de qualquer outra coisa em sua família. Os primeiros anos de escola foram desafiadores. Preta estudou em colégios tradicionais do Rio de Janeiro, onde muitas vezes se sentia deslocada. Ela era a filha do Gilberto Gil, sim, mas também era uma menina negra, gordinha, com ideias próprias sobre tudo. Alguns colegas a admiravam pela fama do pai, outros a rejeitavam por inveja ou preconceito. Preta aprendeu cedo a navegar nesses ambientes hostis mantendo sua essência. Nas férias escolares, a família viajava muito. Preta conheceu diversos países, absorveu culturas diferentes, aprendeu línguas. Essas experiências ampliaram ainda mais sua visão de mundo e reforçaram nela a certeza de que as diferenças deveriam ser celebradas, não escondidas. Ela via como seu pai era respeitado internacionalmente exatamente por ser autenticamente brasileiro, autenticamente ele mesmo. A adolescência trouxe desafios únicos para Preta. Ela estava descobrindo sua identidade sexual, lidando com questões de autoimagem em uma sociedade que ainda tinha padrões muito rígidos de beleza e tentando construir sua própria carreira artística sem viver apenas à sombra do pai. Os anos de colégio foram particularmente difíceis. Preta estudou no Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, uma instituição tradicional e conservadora. Ali, ela se destacava não apenas por ser filha de Gilberto Gil, mas principalmente por sua personalidade forte e suas opiniões bem formadas sobre diversos assuntos. Aos 14 anos, ela já debatia questões raciais, defendia a diversidade sexual e questionava padrões de beleza impostos pela sociedade. Foi nessa época que Preta começou a entender o poder de sua voz. Não apenas a voz para cantar, mas a voz para falar sobre questões importantes. Ela percebia como sua presença em espaços causava reações. Alguns a viam apenas como a filha do Gil, outros a olhavam com curiosidade, alguns com preconceito. Mas Preta nunca se intimidou. Pelo contrário, usava essas situações como oportunidades para educar, para quebrar estereótipos. Durante um trabalho escolar sobre música brasileira, Preta surpreendeu a todos apresentando não apenas a obra do pai, mas fazendo conexões profundas entre a música e os movimentos sociais. Ela falou sobre como o tropicalismo havia quebrado barreiras, como a música podia ser instrumento de resistência. A apresentação foi tão impactante que virou assunto na escola por semanas. Aos 15 anos, Preta viveu uma experiência que a marcaria profundamente. Durante um show do pai, ela subiu no palco para cantar uma música. A plateia reagiu de forma mista. Alguns aplaudiram entusiasmados, outros pareciam estar apenas sendo educados com a filha do astro. Mas houve também quem fizesse comentários maldosos sobre seu peso, sua aparência. Preta ouviu tudo, e em vez de se esconder, decidiu que usaria aquilo como combustível para se tornar ainda mais forte. Preta sempre foi uma menina gorda em uma sociedade que idealizava a magreza. Durante a adolescência, isso se tornou ainda mais desafiador. Ela via as amigas fazendo dietas malucas, se torturando para se encaixar em padrões impossíveis. Por um tempo,
Ela também tentou emagrecer para agradar os outros. Fez dietas restritivas, se olhava no espelho com descontentamento, chorava por não conseguir usar as roupas que estavam na moda. Mas um dia, aos 16 anos, algo mudou. Preta estava se arrumando para uma festa quando percebeu que estava gastando mais energia tentando ser outra pessoa do que sendo ela mesma. Foi quando tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ela escolheu se amar como era. Escolheu ver beleza em seu corpo, em suas curvas, em sua personalidade única. E mais importante, escolheu ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. A partir desse momento, Preta se tornou uma adolescente ainda mais confiante. Ela começou a usar roupas que gostava, independentemente do que os outros pensavam. Desenvolveu um estilo próprio, misturando peças vintage com acessórios coloridos, sempre com um sorriso no rosto que dizia ao mundo: "Eu sou assim e é lindo assim". Durante esses anos formativos, ela também estava descobrindo sua bissexualidade, em uma época em que falar sobre diversidade sexual ainda era um tabu muito maior do que hoje. Preta teve a coragem de viver sua verdade. Ela se apaixonou por pessoas, independentemente do gênero, e falava sobre isso com naturalidade em casa. A família Gil sempre foi progressista, então Preta encontrou apoio, mas sabia que fora daquele ambiente as coisas seriam diferentes. Aos 17 anos, Preta teve seu primeiro relacionamento sério com uma garota da escola. Elas precisaram ser discretas no ambiente escolar, mas Preta não escondia de ninguém próximo. Ela levava a namorada para casa, apresentava para a família, vivia o relacionamento com naturalidade. Isso não foi fácil. Enfrentou olhares tortos, comentários maldosos, sussurros nos corredores da escola, mas sempre com a cabeça erguida e um sorriso no rosto que dizia: "Eu sou assim e não peço desculpas por isso". Durante esse período, Preta também começou a se interessar mais seriamente pela música. Ela tocava violão, escrevia letras, cantava em casa para a família. Mas havia uma pressão constante: seria boa o suficiente? Conseguiria se destacar por mérito próprio? Ou as pessoas sempre a veriam apenas como a filha do Gilberto Gil, tentando seguir carreira? Essas dúvidas a atormentavam, mas também a motivavam. Preta decidiu que trabalharia dobrado para provar que tinha talento próprio. Ela estudou música formalmente, aprendeu teoria musical, praticava canto todos os dias. Queria ter certeza de que quando decidisse seguir carreira artística, seria por mérito, não por sobrenome. Aos 18 anos, no último ano do colégio, Preta organizou um show beneficente na escola. Ela cantou músicas próprias pela primeira vez em público. Falou sobre causas sociais que defendia, arrecadou dinheiro para uma instituição que cuidava de crianças carentes. O evento foi um sucesso absoluto e marcou um momento de virada em sua vida. Ali, Preta percebeu que podia usar sua voz e sua visibilidade para fazer a diferença no mundo. O processo de escolha da faculdade também foi interessante. Muitos esperavam que ela fizesse música, mas Preta escolheu estudar comunicação social na PUC-Rio. Ela queria entender melhor como funcionavam os meios de comunicação, como as mensagens eram transmitidas, como podia usar esses conhecimentos para amplificar causas importantes. Foi uma decisão estratégica que se mostraria fundamental em sua carreira futura. Em 2003, aos 29 anos, Preta lançou seu primeiro álbum solo, Preta Porter. O nome não foi escolhido por acaso. Era uma declaração de que ela estava pronta para o mundo, mas nos seus próprios termos. O disco foi uma mistura perfeita de influências. Tinha o samba, o pop, a MPB, o funk. Era Preta em estado puro, sem medo de misturar, de experimentar, de ser diferente. As primeiras apresentações foram emocionantes e desafiadoras ao mesmo tempo. Preta subia no palco e via os olhares do público se transformando. Começavam vendo a filha do Gil, mas terminavam vendo Preta Gil, a artista. Sua energia era contagiante, sua presença de palco era magnética. Ela não apenas cantava as músicas, ela as vivia intensamente. O disco não foi um sucesso comercial estrondoso, mas plantou uma semente importante. Mostrou que Preta tinha talento próprio, que sua voz merecia ser ouvida, que ela tinha algo único a oferecer.
a crítica musical começou a perceber que ali estava nascendo uma artista verdadeira, não apenas mais uma filha de famoso tentando seguir carreira. Os anos seguintes foram de muito trabalho e dedicação. Preta lançou vários álbuns, cada um mostrando uma evolução artística impressionante. Ela não tinha medo de experimentar estilos diferentes, de colaborar com artistas diversos, de sair da zona de conforto. Em 2007, veio Lágrimas Negras, um disco que mostrava uma Preta mais madura artisticamente. As letras falavam de amor, de dor, de superação, sempre com uma honestidade brutal que tocava fundo em quem ouvia. Era impossível ouvir Preta cantando e não se emocionar, porque ela colocava alma em cada palavra. Mas talvez o projeto mais marcante dessa época tenha sido o Bloco da Preta, criado em 2004. O que começou como uma brincadeira de carnaval se tornou um dos maiores e mais importantes blocos do Rio de Janeiro. O Bloco da Preta não era apenas uma festa. Era um movimento de inclusão, de diversidade e de alegria sem preconceitos. Nas ruas do Rio, durante o carnaval, Preta reunia milhares de pessoas que vinham em busca de um espaço onde podiam ser elas mesmas. Gays, lésbicas, trans, gordos, magros, pretos, brancos, ricos, pobres, todo mundo tinha lugar no Bloco da Preta. Era uma celebração da diferença, da diversidade, do amor em todas as suas formas. Preta Gil nunca separou sua carreira artística de sua militância. Para ela, usar sua voz para cantar, e usar sua voz para cantar, e usar sua voz para lutar por causas importantes eram a mesma coisa. Ela se tornou uma das principais defensoras da diversidade no Brasil, falando abertamente sobre gordofobia, racismo, homofobia e machismo. Sua presença em programas de televisão sempre gerava discussões importantes. Preta não tinha medo de falar sobre assuntos polêmicos, de confrontar preconceitos, de educar quem estava disposto a aprender. Ela transformou cada aparição pública em uma oportunidade de ensinar sobre aceitação e respeito. O impacto de sua representatividade ia muito além do que ela podia imaginar. Mulheres gordas começaram a se sentir mais confiantes para ocupar espaços que antes pareciam proibidos. Pessoas LGBTI+ encontraram em Preta uma voz que os representava em espaços onde essa representação era rara. Jovens negros viam nela um exemplo de como era possível ser bem-sucedido sendo autêntico. Preta recebia milhares de mensagens de fãs contando como ela havia mudado suas vidas. Meninas que pararam de fazer dietas malucas depois de ouvi-la falar sobre autoaceitação. Jovens que tiveram coragem de assumir sua sexualidade inspirados por sua coragem. Pessoas que aprenderam a amar seus corpos e suas diferenças, vendo como ela fazia isso com naturalidade. Em meio a toda essa carreira em ascensão, Preta também estava vivendo intensamente sua vida pessoal. Em 2008, ela deu à luz Francisco, seu filho, fruto de um relacionamento com Otávio Müller. A maternidade trouxe uma nova dimensão para a vida de Preta. Ela, que sempre falou sobre amor e aceitação, agora tinha a responsabilidade de criar um ser humano baseado nesses valores. Francisco cresceu vendo a mãe ser exatamente quem ela era, sem máscaras, sem fingimentos. Preta nunca tentou se encaixar no papel tradicional de mãe comportada. Ela era uma mãe real, que errava, que acertava, que mostrava sentimentos, que educava através do exemplo. Ver Preta com Francisco era emocionante. Ela falava abertamente sobre as dificuldades de criar um filho sendo uma mulher pública, sobre como protegia a privacidade dele enquanto mantinha sua autenticidade. Francisco cresceu entendendo a importância da arte, da diversidade, do respeito às diferenças. A relação entre mãe e filho era de muito carinho e cumplicidade. Francisco herdou o talento artístico da família e Preta sempre o apoiou, mas sem pressão, deixando que ele encontrasse seu próprio caminho. Era lindo ver como ela conseguia ser mãe e amiga ao mesmo tempo, orientando sem sufocar, protegendo sem superproteger. Em janeiro de 2023, a vida de Preta Gil tomou uma virada dramática. Durante exames de rotina, os médicos descobriram um câncer no intestino. A notícia chegou como um baque para ela, para a família e para todos que a admiravam. Mas, típico de Preta,
ela decidiu enfrentar a doença da mesma forma que enfrentava tudo na vida de frente, com coragem e transparência. O momento do diagnóstico foi devastador. Preta estava no auge de sua carreira, com projetos em andamento, shows marcados, planos para o futuro. De repente, tudo parou. A primeira reação foi de incredulidade, depois veio o medo, a raiva, a tristeza. Mas também veio a determinação de lutar. A decisão de tornar público seu diagnóstico não foi fácil. Preta sabia que isso mudaria completamente a forma como as pessoas a viam, que geraria especulações, que invadiria ainda mais sua privacidade. Mas ela também sabia do poder de sua voz, da importância de sua representatividade mesmo ou especialmente nesse momento difícil. Quando ela anunciou publicamente que estava com câncer, o Brasil inteiro se mobilizou. Foram milhares de mensagens de carinho, orações, energias positivas. Artistas, fãs, amigos, desconhecidos, todos queriam de alguma forma ajudar, apoiar, demonstrar amor por aquela mulher que tanto havia dado de si. O tratamento foi intenso e desgastante. Quimioterapia, cirurgias, internações, exames constantes. Preta enfrentou tudo isso mantendo sua essência, sua positividade, seu humor característico. Ela documentava parte do processo nas redes sociais, não para gerar pena, mas para mostrar que era possível enfrentar a doença com dignidade. Ver Preta careca, por causa da quimioterapia, mas ainda sorrindo, ainda fazendo piadas, ainda sendo ela mesma, era uma lição de vida. Ela mostrava que o câncer poderia atacar seu corpo, mas não conseguiria destruir seu espírito. Cada foto que ela postava era um ato de resistência, uma mensagem de esperança para outras pessoas que estavam passando pelo mesmo processo. O apoio da família foi fundamental. Gilberto Gil, sempre discreto com a vida pessoal, não conseguia esconder a dor de ver a filha sofrendo. Ele cancelou compromissos para estar presente, levou serenatas para o hospital, trouxe música para alegrar os dias difíceis. A família inteira se uniu em torno de Preta, criando uma rede de apoio sólida e amorosa. Francisco, que já era um jovem adulto, se tornou um dos principais pilares de sustentação da mãe. Ver o filho cuidando dela com tanto carinho e maturidade era emocionante e ao mesmo tempo heartbreaking. Preta havia criado um homem sensível, cuidadoso, amoroso, e agora era a vez dele retribuir todo o amor que havia recebido. Durante o tratamento, houve momentos de esperança. Exames que mostravam melhora, períodos em que Preta se sentia bem o suficiente para fazer algumas aparições públicas, até mesmo alguns shows especiais. Esses momentos eram celebrados por todos que a acompanhavam, como pequenas vitórias na guerra contra a doença. Preta usava esses períodos melhores para continuar seu trabalho de conscientização. Ela falava sobre a importância dos exames preventivos, sobre como o diagnóstico precoce podia salvar vidas, sobre como era fundamental que as pessoas cuidassem da saúde. Sua experiência pessoal se tornou uma ferramenta de educação e prevenção. Mas a doença era traiçoeira. Momentos de melhora eram seguidos por recaídas, por novos desafios, por tratamentos cada vez mais agressivos. Preta enfrentava cada revés com a mesma coragem. Mas era possível perceber o desgaste físico e emocional que a luta estava causando. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela não perdia a empatia pelos outros. Continuava respondendo mensagens de fãs que estavam passando por situações similares, dando força para quem precisava, sendo um exemplo de como enfrentar a adversidade com graça e dignidade. No final de 2024, ficou claro que a situação de Preta estava se complicando. Ela precisou ser internada nos Estados Unidos, onde buscava tratamentos mais avançados. A família toda se mobilizou para estar presente, sabendo que aqueles poderiam ser os últimos momentos juntos. Gilberto Gil, o homem que havia enfrentado ditaduras, exílios, que havia visto de tudo na vida, se encontrava agora na situação mais difícil que um pai pode enfrentar: ver uma filha partir antes dele. As visitas ao hospital eram momentos de muita emoção, de muito amor sendo demonstrado, de despedidas que ninguém queria que fossem definitivas. Francisco estava sempre presente, dividindo-se entre cuidar da mãe e lidar com a própria dor. Ver aquele jovem homem sendo tão forte, tão maduro, tão amoroso era emocionante e heartbreaking ao mesmo tempo.
Preta havia criado um filho extraordinário, e mesmo no meio da dor, isso devia ser motivo de orgulho. As últimas semanas foram de muito sofrimento físico, mas também de muito amor. Amigos chegavam de todos os cantos para se despedir, para agradecer por tudo que Preta havia representado em suas vidas. O quarto do hospital se tornou um ponto de encontro de pessoas que haviam sido tocadas pela vida e pela arte daquela mulher extraordinária. Nesse domingo em que Preta partiu, o céu do Rio amanheceu diferente. Era como se a cidade soubesse que algo especial estava acontecendo. A notícia chegou devagar, primeiro como rumor, depois como confirmação dolorosa. Preta Gil havia partido aos 50 anos, deixando um legado imenso e um vazio impossível de preencher. O Brasil inteiro parou para chorar. Redes sociais se encheram de homenagens, de depoimentos emocionados, de pessoas contando como Preta havia mudado suas vidas. Artistas cancelaram compromissos, fãs se reuniram espontaneamente em pontos importantes da vida dela, como se o luto coletivo precisasse de rituais para ser processado. Gilberto Gil, o pai que sempre foi discreto com suas emoções, não conseguiu esconder a dor. As imagens dele saindo do hospital, escondido atrás dos óculos escuros, chorando silenciosamente, tocaram o coração de todos que viram. Ali não estava o ícone da música brasileira, ali estava simplesmente um pai devastado pela perda da filha. A morte de Preta não foi apenas a perda de uma artista, foi a perda de uma referência, de uma voz que representava milhões de pessoas que se viam nela. Foi a perda de alguém que havia ensinado uma geração inteira sobre autoaceitação, sobre diversidade, sobre coragem. Mas a morte não conseguiu apagar tudo que Preta construiu. Seu legado continua vivo em cada pessoa que aprendeu a se amar vendo seu exemplo. Continua vivo em cada jovem LGBTI+, que tem coragem de ser quem é porque viu que era possível. Continua vivo em cada mulher gorda que ocupa espaços que antes pareciam proibidos. O bloco da Preta, que ela criou como uma brincadeira de carnaval, se tornou um símbolo eterno de inclusão e diversidade. Milhares de pessoas continuam se encontrando ali, celebrando a diferença, honrando a memória de quem ensinou que todo mundo tem direito à alegria. Francisco, o filho que ela criou com tanto amor, carrega agora a responsabilidade de continuar honrando sua memória. E pelo que ele mostrou durante todo o processo de doença da mãe, ele está preparado para isso. Preta criou um homem sensível, forte, amoroso, talvez sua maior obra de arte. A música de Preta continua tocando, suas palavras continuam ecoando, sua imagem continua inspirando. Ela se tornou imortal da única forma que realmente importa, vivendo para sempre nos corações de quem foi tocado por sua vida e sua arte. O impacto de Preta Gil na sociedade brasileira foi muito além da música. Ela ajudou a mudar a forma como o Brasil discute questões como gordofobia, diversidade sexual, representatividade. Sua presença constante na mídia, sempre falando sobre esses temas com naturalidade e inteligência, ajudou a normalizar conversas que antes eram tabus. Estudos mostram que a representatividade na mídia tem um impacto direto na autoestima e no bem-estar de grupos minoritários. Preta Gil foi essa representatividade para milhões de brasileiros. Ela mostrou que era possível ser gorda e bonita, bissexual e feliz, diferente e bem-sucedida. Sua influência se estendeu também para outras áreas. Preta foi pioneira em falar sobre saúde mental, sobre a importância do autoconhecimento, sobre como lidar com pressões sociais. Ela quebrou barreiras não apenas para si mesma, mas abriu caminhos para outras pessoas seguirem. O movimento Body Positive no Brasil deve muito a Preta Gil. Ela foi uma das primeiras celebridades brasileiras a falar abertamente sobre aceitação corporal, sobre como todos os corpos são válidos e merecem respeito. Isso mudou a vida de milhares de pessoas que se viam representadas por ela. O luto da família Gil é um luto que todo o Brasil compartilha. Ver Gilberto Gil, esse gigante da música brasileira, sendo apenas um pai em dor, humanizou ainda mais essa família que sempre foi vista como especial. O luto não escolhe classe social, fama ou status. Ele simplesmente dói, e ver essa dor sendo vivida com dignidade foi mais uma lição que a família Gil deu ao país. Francisco agora precisa aprender a viver sem a mãe,
mas com todo o legado de amor e valores que ela deixou. A relação entre eles sempre foi muito especial, baseada em respeito mútuo, amor incondicional e muita cumplicidade. Esse amor vai ser a força que vai ajudá-lo a seguir em frente. A família inteira se uniu ainda mais durante o período de doença de Preta. Ver como eles se apoiaram, como dividiram a dor e a esperança, como estiveram presentes nos momentos mais difíceis, foi emocionante. É uma família que ensina sobre amor, sobre união, sobre como enfrentar as dificuldades juntos. O Carnaval de 2026 será o primeiro sem Preta Gil, e isso será sentido profundamente. O Bloco da Preta acontecerá, mas será uma celebração da vida dela, uma homenagem a tudo que ela representou. Será um momento de muita emoção, de muita saudade, mas também de muita gratidão. Milhares de pessoas que tiveram suas vidas tocadas pelo Bloco da Preta vão estar lá, não para chorar, mas para celebrar, porque foi isso que ela ensinou, que mesmo na dor, é possível encontrar alegria, que mesmo na saudade, é possível agradecer pelos momentos vividos. O Carnaval sempre foi a época em que Preta mais brilhava. Era quando sua energia contagiante se espalhava pelas ruas do Rio, quando sua alegria era compartilhada com milhares de pessoas. Esse Carnaval será uma forma de manter viva essa energia, essa alegria, essa capacidade única que ela tinha de unir pessoas. As homenagens que chegaram de todos os cantos do Brasil e do mundo mostraram o tamanho do impacto que Preta teve. Artistas, políticos, anônimos, todos tinham uma história para contar sobre como ela havia tocado suas vidas. Eram depoimentos emocionantes que mostravam como uma pessoa pode fazer diferença na vida de tantas outras. As mensagens falavam não apenas sobre sua música, mas principalmente sobre sua humanidade. Sobre como ela era generosa, carinhosa, engraçada. Sobre como ela fazia questão de cumprimentar todo mundo, de fazer as pessoas se sentirem especiais. Sobre como ela transformava qualquer ambiente com sua presença. Muitas pessoas contaram como Preta havia mudado suas vidas pessoalmente. Jovens que ganharam autoestima depois de conversar com ela, pessoas que encontraram coragem para assumir sua sexualidade depois de ouvi-la falar, mulheres que aprenderam a amar seus corpos, vendo seu exemplo. Essas histórias mostraram que o legado de Preta vai muito além da arte. Embora Preta tenha partido, seu legado continua vivo de muitas formas. Suas músicas continuam sendo ouvidas, suas mensagens continuam inspirando, sua luta continua servindo de exemplo. Ela plantou sementes que vão continuar germinando por muitas gerações. O trabalho que ela fez pela inclusão e diversidade não morreu com ela. Outras pessoas pegaram a tocha e continuaram levando adiante essas bandeiras. Preta abriu caminhos que agora são trilhados por muitos outros que se inspiram em seu exemplo. Sua influência pode ser vista em uma nova geração de artistas que não têm medo de ser autênticos, que falam abertamente sobre diversidade, que usam sua arte como ferramenta de transformação social. Preta mostrou que isso era possível, e agora outros seguem seus passos. A vida de Preta Gil foi uma obra de arte em si mesma. Ela viveu intensamente, amou profundamente, lutou corajosamente. Não foi uma vida fácil, ela enfrentou preconceitos, doenças, desafios constantes. Mas foi uma vida autêntica, vivida nos próprios termos, sem concessões. Ela nos ensinou que ser diferente não é um defeito, é um presente, que nossos corpos merecem respeito independentemente do formato, que o amor não tem gênero, que a arte pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social, que é possível ser feliz sendo exatamente quem somos. A dor da perda é imensa, mas a gratidão por ter tido Preta Gil entre nós é ainda maior. Ela iluminou o mundo com sua presença, alegrou milhões de corações com sua música, inspirou gerações com sua coragem. Isso é imortalidade da melhor forma. E assim termina nossa jornada pela vida extraordinária de Preta Gil, uma mulher que transformou cada obstáculo em oportunidade, cada diferença em força, cada dor em aprendizado. Ela nos deixou fisicamente, mas seu legado viverá para sempre em cada pessoa que aprendeu a se amar, a ser autêntica, a lutar pelos próprios sonhos. Se essa história te emocionou,
Se te fez refletir sobre sua própria vida, sobre como você trata as diferenças, sobre como pode ser uma pessoa melhor, então o legado de Preta Gil está cumprindo seu propósito. Ela queria um mundo mais inclusivo, mais amoroso, mais autêntico. Cada um de nós pode contribuir para construir esse mundo. Me conta aqui nos comentários qual foi o momento desta história que mais te marcou. Qual ensinamento de Preta Gil você vai levar para a sua vida? Como ela inspirou você a ser uma versão melhor de si mesmo? Quero saber suas reflexões, suas memórias, suas homenagens, e se você ainda não fez, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Histórias como essa, que celebram vidas extraordinárias e nos ensinam sobre coragem, autenticidade e amor, são o que mais gostamos de compartilhar aqui. Deixa também aquele like, se o conteúdo te tocou, se te fez refletir, se te inspirou de alguma forma. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo histórias que importam, que fazem diferença, que honram a memória de pessoas especiais como Preta Gil. Preta Gil partiu, mas sua luz continua brilhando. Em cada pessoa que se aceita como é, em cada um que luta por seus sonhos, em cada coração que escolhe o amor, em vez do preconceito. Essa é a verdadeira imortalidade. Essa é a força que nunca se apaga. Obrigado por ter acompanhado essa jornada emocionante comigo. Até a próxima história. E lembrem-se sempre, sejam autênticos, amem sem medo e façam do mundo um lugar melhor para todos. Como Preta Gil nos ensinou, viver não é para covardes.